Tudo bom, gente? Então, aqui nós estamos para mais um Lendo com o Luiz. Nós estamos lendo Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado, e hoje nós vamos avançar pelo capítulo 19 da parte 4, Declínio a longo prazo do nível de renda, primeira metade do século XIX. Só lembrando para você olhar no canal Brunderice, clicar o like no botãozinho do joinha, né? Se inscrever se você ainda não está inscrito e acompanhar as nossas leituras e atividades do canal. Condição básica para o desenvolvimento da economia brasileira na primeira metade do século XIX teria sido a expansão de suas exportações. Fomentar a industrialização nessa época sem o apoio de uma capacidade para importar em expansão seria tentar o impossível num país totalmente carente de base técnica. As iniciativas de indústria siderúrgica da época de Dom João VI fracassaram não exatamente por falta de proteção, mas simplesmente porque nenhuma indústria cria mercado para si mesma e o mercado para produtos siderúrgicos era praticamente inexistente. O pequeno consumo do país estava em declínio. Com a decadência da mineração, espalhava-se pelas distintas províncias exigindo uma complexa organização comercial. A industrialização teria de começar por aqueles produtos que já dispunham de um mercado de certa magnitude, como era o caso dos tecidos, única manufatura cujo mercado se estendia inclusive à população escrava. Ocorre, porém, que a forte baixa dos preços dos tecidos ingleses a que nos referimos dificultou a própria subsistência do pouco artesanato têxtil que já existia no país. A baixa de preços foi de tal ordem que se tornava praticamente impossível defender qualquer indústria local por meio de tarifas. Teria sido necessário estabelecer cotas de importação. Muita informação aqui até o momento, né? Então, vamos lá. O título desse capítulo é Declínio a longo prazo do nível de renda, primeira metade do século XIX. Essa é uma tese que hoje vem sendo muito discutida dentro da historiografia econômica brasileira. Se a primeira metade do século XIX houve um declínio brutal da economia brasileira, do nível de renda da economia brasileira. Tem gente que discute essa tese apresentando resultados regionais, certo? O resultado agregado é um pouco mais difícil pelas dificuldades que nós já sabemos, né? Problemas de dados, a questão censitária, como medir isso e outras coisas, né? Agora, o que esse capítulo do Celso Furtado nos oferece, informação econômica do Brasil, que ajuda a denotar a qualidade dessa obra, é a armadilha da renda em que o Brasil se coloca. Uma armadilha ligada a uma estratégia de desenvolvimento econômico. E nesse sentido, o conceito de estratégia de desenvolvimento é bastante próprio do pensamento de Celso Furtado sobre desenvolvimento à época. Tá? Ele vai trabalhar aqui com conceitos, com concepções, com categorias próprias da análise cepalina e das questões do desenvolvimento econômico, do debate no pensamento econômico sobre o desenvolvimento em sua época, os anos 50, os anos 60, o pós-guerra mais imediato. Então agora, dado esse contexto, vamos escarafunchar esse conceito, né? Então vamos lá. Ele está querendo dizer aqui basicamente do por que o Brasil não decolou, usando um termo rostoviano, em sua industrialização na primeira metade do século XIX.
que ele está querendo dizer é que, pelas estratégias, pelas políticas econômicas tradicionais de fomento à industrialização, isso não teria sido possível. Que políticas tradicionais são essas? Política fiscal, política monetária, política de investimentos diretos, intervenção direta do governo, política comercial. O que ele está querendo mostrar é que o Brasil havia se metido numa espécie de camisa de força produtiva. Essa camisa de força produtiva, ela consistia basicamente em uma série de variáveis. Que variáveis eram essas? Atraso tecnológico, dependência das exportações para fomento do nível de renda, né? Conjuntura de comércio exterior desfavorável, ou seja, queda nos preços das exportações, dificuldades fiscais. A gente tem que lembrar que o país estava com um problema sério de déficit nas suas contas, né? que dificultava em muitos investimentos do Império, eventuais investimentos que fossem feitos no Império, se o Império fosse fazer esses investimentos, né? E uma dificuldade muito grande na constituição de infraestrutura para você criar capacidade industrial. Então, por onde quer que você olhasse, no Brasil da primeira metade do século XIX, segundo o Celso Furtado, não tinha como desenvolver indústria, né? É uma tese bastante interessante, bastante engenhosa do Celso Furtado, mas ela precisa de alguns esclarecimentos em alguns pontos, né? Então vamos lá. Os primeiros pontos que aparecem aqui, eles têm a ver com a política de industrialização que o Brasil estava adotando à época em que a formação econômica do Brasil foi escrita, que era o processo de substituição de importações. Uma combinação de política monetária, de política fiscal, né, de política tributária, de investimento direto do governo, a partir dos planos de metas, a partir da intervenção direta do governo na economia na época do Getúlio Vargas, né, pró-industrialização, com a Companhia Nacional de Álcalis, a Fábrica Nacional de Motores, a siderurgia, e etc., né, até a Petrobras. O Celso Furtado está querendo dizer que qualquer das coisas que estavam se tentando à época em que ele escreveu Formação Econômica do Brasil, não teriam êxito no século XIX, na primeira metade do século XIX. Porque os elementos aonde essa política de industrialização adotada a partir de 1930 se apoiou, não existiam na primeira metade do século XIX. É meio complicado a gente dizer isso, mas vamos colocar isso na conta, né, das concepções de desenvolvimento que o Celso Furtado detinha à época, né, que ele defendia à época. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui, né? Cabe reconhecer, entretanto, que dificultar a entrada no país de um produto cujo preço apresentava tão grande declínio seria reduzir substancialmente a renda real da população numa etapa em que essa atravessava grandes dificuldades.
Por último, é necessário não esquecer que a instalação de uma indústria têxtil moderna encontraria sérias dificuldades, pois os ingleses impediam por todos os meios a seu alcance a exportação de máquinas. Bom, aqui a gente precisa ver uma nota que vai nos dizer que as coisas não eram bem assim. Vamos lá. Nota 95, certo? Aqui em cima, olha só. Vamos botar já na parte em português, né? O governo britânico tomou todas as precauções para impedir que as novas máquinas ou um conhecimento prático delas saíssem daquele país. E os agentes britânicos até embarcaram essas máquinas de volta para a Inglaterra, pois poderiam ser compradas nos Estados Unidos. Victor Clark, citado sobre a indústria têxtil e tal. Então, vamos lá. A mecanização da indústria têxtil norte-americana fez-se principalmente com máquinas fabricadas no próprio país, o que foi possível graças à cooperação de operários especializados ingleses que emigraram escapando ao controle das autoridades britânicas. A possibilidade de alcançar grandes lucros numa economia cujo mercado se expandia rapidamente induzia a correr os riscos. Certo. Então, vamos voltar lá para a citação do Celso Furtado. Vamos lá. É necessário não esquecer que a instalação de uma indústria têxtil moderna encontraria sérias dificuldades, pois os ingleses impediam por todos os meios a seu alcance a exportação de máquinas. A exportação de máquinas novas e de tecnologia e de manutenção, certo? O que acontecia? Qual era a saída que era encontrada então por alguns pontos do Brasil em que se desenvolveu alguma indústria têxtil na primeira metade do século XIX? Importação de tecnologia obsoleta. Então, muito provavelmente, se nós encontrarmos uma máquina de uma indústria têxtil maranhense de 1870, 1880, em algum inventário por aqui, nós vamos estar conversando com uma máquina que provavelmente assistiu à primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra 100 anos antes. Isso mesmo. Você que está aí vivendo já sob a obsolescência programada, conceito do Paul Baran e do Paul Suisse, do capitalismo monopolista, dos celulares e dos notebooks, dos computadores, do PlayStation. Eu sei que pode parecer difícil para você entender que uma máquina feita de ferro, madeira e insumos muito duradouros durasse algo como um século. Mas isso não é fora de propósito. O problema não é o quanto que essa máquina duraria, mas é como que ela funcionaria e a produtividade dela. Compreende? Então é por isso que nós vamos encontrar muitas vezes no Brasil, às vezes quando a gente for pesquisar arquivos pelo país, encontrar, nossa, indústrias têxteis, pequenas indústrias têxteis, pequenas manufaturas têxteis em um ou outro lugar do Império. Mas isso não quer dizer que ali tinha uma indústria têxtil em desenvolvimento. O que tinha ali era provavelmente uma diversificação de carteira, de um patrimônio familiar, que envolvia a importação de uma máquina, muitas vezes centenária. Tá? Então, primeiro adendo. Não é que eles impediam a exportação das máquinas, é que a gente acabava comprando mesmo a máquina mais atrasada, por uma questão de estratégia dos britânicos, não queriam perder o mercado. Mesmo deixando de lado a consideração de que uma política inteligente de industrialização seria impraticável num país dirigido por uma classe de grandes senhores agrícolas escravistas, oi Estados Unidos, oi, tá tudo bem com vocês aí em cima? Tá bom, aqui com a gente não tá não, tá? Porque o Celso Furtado acabou de proibir a gente de fazer uma industrialização com uma classe de grandes senhores agrícolas escravistas. Mas a gente sabe que vocês aí em cima
tem pelo menos metade dela composta disso. Né? É necessário reconhecer que a primeira condição para o êxito daquela política teria sido uma firme e ampla expansão do setor exportador. A causa principal do grande atraso relativo da economia brasileira na primeira metade do século XIX foi, portanto, o estancamento de suas exportações. Durante esse período, a taxa de crescimento médio anual do valor em libras das exportações brasileiras não excedeu 0,8%, enquanto a população crescia uma taxa anual de 1,3%. Esses são dados retirados do Roberto Simonsen, dos anuários estatísticos do IBGE, tá? Aplicado num modelo de crescimento e de desenvolvimento econômico do Rostov, certo? Então vamos lá. A taxa de aumento de 8%, 0,8%, não nos dá, entretanto, uma ideia exata do que ocorreu no país. Pois todo o aumento das exportações no período referido deve-se ao café, cuja produção estava concentrada nas áreas próximas da cidade do Rio de Janeiro, chamado Vale do Paraíba. Excluído o café, o valor das exportações de 1850 é inferior ao que provavelmente foi no começo do século. As estatísticas das exportações por produtos principais disponíveis a partir de 1821 proporcionam uma visão mais clara da matéria. Entre 1821,30 e 1841,50, o valor em libras das exportações de açúcar cresceu 24%. Vale dizer, com uma taxa média anual de 1,1%. O das exportações de algodão se reduziu à metade. O das de couros e peles se reduziu em 12% e o das de fumo permaneceu estacionário. Vocês imaginem isso tudo a uma taxa de crescimento da população de 1,25% ao ano, tá bom? Desses produtos, o único cujos preços se mantiveram estáveis foi o fumo. Os exportadores de açúcar, para receber 24% mais em valor, mais que dobraram a quantidade exportada. Ou seja, você tem uma queda nos preços, certo? Mas você tem um aumento na quantidade exportada, então o valor total, preço vezes quantidade, acaba sendo maior. Os de algodão receberam a metade do valor, exportando apenas 10% menos, e os de couros e peles mais que dobraram a quantidade para receber um valor 12% inferior, certo? As quedas de preço indicadas, per se, não significam tudo, pois seria possível que os preços de importação estivessem baixando, mantendo-se em consequência o valor real das exportações. Somente um índice dos termos de intercâmbio, isto é, da relação entre os preços de importação e os preços de exportação, poderia dar-nos uma ideia clara do efeito das modificações de preço na produtividade da economia do país. Esse índice pode ser elaborado para o período que nos preocupa, se bem que de forma indireta, mas com uma aproximação razoável. A baixa nos preços das exportações brasileiras entre 1821,30 e 1841,50 foi de cerca de 40%. Isso é o que se chama de deterioração dos termos de troca. No que respeita a importações, o índice de preços das exportações da Inglaterra constitui uma boa indicação. Esse índice, entre os dois decênios referidos, manteve-se perfeitamente estável. Dá uma olhada aqui nessa nota 98, que ela é muito interessante. A população conforme o Walt Whitman Rostov, obra citada, apêndice 3. É o modelo do Rostov, certo? Etapas do desenvolvimento econômico. Um clássico. Então vamos lá. Pode-se, portanto, estamos aqui, afirmar que a queda do índice dos termos de intercâmbio ou troca foi de aproximadamente 40%, isto é, que a renda real gerada pelas exportações cresceu 40% menos do que o volume físico destas. Como o valor médio anual das exportações subiu de 3,9 milhões de libras para 5,47 milhões, ou seja, um aumento de 40%, depreende-se que a renda real gerada pelo setor exportador cresceu nessa mesma proporção, enquanto o esforço produtivo nesse setor aparentemente dobrara. Os dados referidos no parágrafo anterior constituem uma indicação bastante clara de que a renda real per capita declinou sensivelmente na primeira metade do século XIX. Para que se mantivesse o nível dessa renda, reduzindo-se a importância relativa do setor exportador, seria necessário que se operassem modificações que evidentemente não ocorreram.
Com efeito, somente um desenvolvimento intenso do setor não ligado ao comércio exterior poderia haver contrabalançado o declínio relativo das exportações, a chamada demanda efetiva ou chamado mercado interno. As atividades não ligadas ao comércio exterior são, via de regra, indústrias e serviços localizados nas zonas urbanas. Não existe, entretanto, nenhuma indicação de que a urbanização do país se haja acelerado nesse período. Aí vamos lá para aquela nota 99. Dados do Anuário Estatístico do Brasil, a população da cidade do Rio de Janeiro, o centro urbano mais próspero do país nessa época, cresceu aparentemente a uma taxa anual de 1,3%. Perceba, 1,25% não é fora de propósito, idêntica do conjunto da população do Brasil, do país. Né? Vejam-se as estimativas de população dessa cidade no Anuário Estatístico do Brasil, ali a página, certo? O que houve muito provavelmente foi um aumento relativo do setor de subsistência, da forma a que já nos referimos em capítulo anterior. Sendo a economia de subsistência de produtividade bem inferior à do setor exportador, o aumento de sua importância relativa numa etapa em que o setor exportador estava estacionário teria necessariamente que traduzir-se em redução da renda per capita do conjunto da população. Redução da renda per capita significa aumento da concentração de renda. Tá? O valor da exploração por habitante da população livre, que em fins do século anterior se aproximava de 2 libras, na metade do século XIX pouco excedia 1 libra. Mesmo que se admita, como no caso extremo, de que a participação do valor das exportações no produto se haja reduzido a 1/6, para o período final do século XVIII sugerimos a hipótese de 1/4. A renda média da população livre teria se reduzido de 50 para 43 dólares de valor aquisitivo atual. Ora, se não são as consequências dos nossos atos, né? Então vamos ver aqui a nota 100, né? Admitimos que a população em 1850 seria de 7 milhões, incluindo 2 milhões de escravos, os quais escravizados, né? Os quais não se tem em conta no cômputo da renda per capita. Então, se você botar os escravos aí no meio, você vai perceber que a renda per capita fica ainda menor, certo? E com mais concentração, certo? Qualquer que seja a margem de erro desses cálculos, o que se pode admitir como mais ou menos certo é que a tendência foi declinante na primeira metade do século. Então nós tivemos aí uma onda longa entre 1800 e 1850, de acordo com o Celso Furtado, de declínio da renda da economia brasileira. Também é provável que a renda per capita nessa época haja sido mais baixa do que em qualquer período da colônia, se consideram em conjunto as várias regiões do país. É um chute, tá? É um chute bastante criterioso, como vocês podem ver, mas é um chute. E é objeto de discussão na historiografia econômica do país. Mas a gente tem aí uma proxy bastante interessante e essa tese do Celso Furtado é bastante influente ainda hoje nos meios. Ela está baseada, né, numa perspectiva de desenvolvimento que a gente pode classificar como uma perspectiva de desenvolvimento estruturalista da CEPAL. Essa perspectiva do Celso Furtado mudou ao longo da vida intelectual dele. Tá? A gente não vai dizer que o Celso Furtado em 1960 estava pensando isso, em 1970 estava pensando isso, em 80 ou até em 2000. Quem assistiu aquele documentário maravilhoso chamado Longo Amanhecer, né, com a trajetória, com a vida intelectual do Celso Furtado, vai perceber que ele tem essa transição, ele tem essa mudança. Mas aqui o Celso Furtado que a gente está vendo, vamos brincar, é o Celso Furtado do Antigo Testamento, certo? É o Celso Furtado, estruturalista da CEPAL, fazendo essa visão, tá bom? Por hoje é só. Próximo encontro a gente vê o capítulo 20. Né? Já estamos chegando bem perto da metade do livro. Um abraço a todos. Até mais.